O interessante é que nós estamos vendo movimentações importantes do Inter para contratar um centroavante, né? É a única movimentação maior que nós estamos vendo. Foi o Paulo Guerreiro e agora é o Fred. Tem o Henrique, né, também, né? O zagueiro Henrique. E, aliás, baita zagueiro. É verdade. Baita zagueiro. Esse zagueiro resolve o problema. Até agora está tudo na campanha eleitoral. Não evoluiu nada. Fred e o Guerreiro tá tudo... Tem um time que começa comandado pelo Tite. Começa comandado pelo Tite. Não, mas o Fred esquentou de uns dias pra cá, né? Por conta da movimentação mais antes chegou a se cogitar. Do racha com o Fred, eu vou repetir, para jogar com o Nilmar é muito melhor que o Guerreiro. Não, eu discordo. Mas eu acho que Fred os dois mais se adapta para jogar o Esse debate já passou, Ribeiro. Cara, os dois são excelentes, Ribeiro. O Guerreiro tá lá no Corinthians. Não, mas eu não posso dizer, Tu acha o Fred excelente? Assim, eu acho um baita centroavante. Acho que baita centroavante. Definidor no futebol brasileiro, jogando aqui não tem melhor. Eu não sou tão fã assim no futebol. O Fred ganha, entre aspas, 950 mil reais no Fluminense, 600 mil da empresa patrocinadora que saiu e 350 do Fluminense que ele nunca recebeu. 20 meses. O Fluminense nunca pagou os seus 350. Nossa. Então, obviamente, que o Fred está pensando num futuro diferente. E a possibilidade do Inter é grande porque o Inter ofereceu 600 mil reais mensais de salário. E aqui ele vai receber. Sim, eu acho que a contratação do Fred passa pela permanência do Abelão. Também. Pode ser. É verdade. Fluminense, acho que pode impulsiona o outro. Eu acho que pode até ajudar. O Fred é que assim, nós temos ficou uma imagem importante e negativa do Fred da Copa do Mundo. Mas o Fred é um atacante em alto nível, marcando muitos gols há muitos anos, cara. Há muitos anos. O Fred marca muitos gols. Outra coisa, né? Tu tá indo para uma Libertadores, o Fred é um cara de extrema liderança, um cara que assume o jogo, assume o time, uma liderança assume o grupo. Parece positiva e saudável. Positiva. E aí ontem, por incrível que pareça, o Guilherme Bitteco falou isso no programa ontem, que a vinda do Fred, o Chico perguntou para ele sobre a vinda do Fred, ele citou uma coisa importante, divisão de protagonismo, isso aí. De responsabilidade. Não fica tudo nas costas do D'Alessandro. O Inter precisa disso também, uma outra grande liderança do grupo para que se divida os protagonismos do grupo. O Guilherme Bitteco vai começar a fazer parte do Donos da Bola. Olha, baita leitura. Guilherme Bitteco fez uma leitura melhor do que todas as ele ficou meia hora aqui conosco. Meia hora ele fez mais teses competentes do que o Ribeiro nos 15 anos. E o mais importante é o seguinte, o Ribeiro não veio no programa ontem. O Ribeiro não veio e o Guilherme Bitteco substituiu. Não, mas eu fiz questão de cumprimentar o Ribeiro e reconheci que o programa sem o Ribeiro não fica bom. Ô, Thiago, depois fala um favor, depois dá um take ali de novo em mim, não precisa ser em mim, dá um take ali de novo. Ô, carteiraço? Carteiraço! Tava todo humilde aqui, né? É o prêmio da equipe e tal. Olha aqui, ó. Dá um take ali, Thiago, por favor, tá? Vai dividir esse prêmio. A minha resposta para vocês é essa aí, tá? Com vocês, duas informações surgiram de ontem para hoje que eu não sei se são barrigadas, as duas. Uma parece que né? Que ontem a Fox divulgou que o Celso Rotti estava acertado com o Inter. Celso Cabrito. Depois foi culpa do estagiário, né? É o estagiário. Deve ser culpa, o estagiário é o mesmo, da Marceleza. O estagiário anda aprontando aí em tudo que o pessoal do Switch não gostou muito do falar que a culpa é sempre do estagiário. É um negócio impressionante esse estagiário aí. É o mesmo da Marceleza e tal. Bom, é estagiário. A dor de cabeça. Então, parece que eles puxaram um link. É que assim, o que acontece? Com a rede social, né? Os torcedores, alguns gostam de enganar a imprensa. Então eles ficam mandando links pra gente, pra muitos jornalistas, né? Olha aí, o Celso Rotti assumiu. E aí tem a notícia ali, né? Celso Rotti é o novo técnico do Inter, como já foi do Grêmio em anos passados. Só que essa notícia era de 2010. E aí alguém embarcou e botou, né, na tarja do programa de TV da Fox e já começaram a especular. E hoje, eu tenho medo de confundir qual é o canal que informou, não sei se foi a ESPN, que Mano Menezes estaria acertado com o Inter. ESPN. Né? Isso eu já não sei. Não sei de onde vem essa informação. A última informação relacionada ao Mano Menezes é que Carlos Leite, o procurador de Mano Menezes, disse a Luiz Fernando Costa que Mano Menezes não quer trabalhar no primeiro semestre de 2015. Mas o Mano já teria dito que no jogo beneficente no final de semana recebeu sondagens do Internacional. Recebeu algumas ligações. Eu também acho. Mas está fazendo um charme, né? Pode ser. Agora o vestiário do Internacional é um moedor de carnes, hein? Ele conseguiu numa temporada derrubar Tite, Vanderlei, Luxemburgo e Mano Menezes. Sem começar o ano. O Abel tá caindo. Sem começar o ano. Imagina se o Celso Rotti diz não ao Inter. Aí fecha. Aí fecha as portas. Aí 2014 realmente é um ano
Ótimo, 2014 não acabou ainda. Eu sei. Pior, Sabe, né, que as pessoas, né, Ribeiro? Eu sei. O All Sport fez uma pesquisa com 108 jogadores de 13 equipes que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro de 2014 para saber quais são os jogadores mais queridos e os mais odiados do Brasileirão. E entre eles estão 2 jogadores da dupla Granal. O mais querido eleito foi o jogador Robinho, com 11,11%, né? Um pouquinho acima de 11% pontos percentuais, seguido por Zé Roberto, com 8,33%. Já entre os mais odiados, em primeiro lugar ficou o Valdívia, com um pouquinho mais de 21,29%, seguido por outro estrangeiro, o argentino Andrés D'Alessandro, com 19,44%. Jogaram umas escolhas justas? Não, tá pertinente. O Zé Roberto é um cara, o Guilherme Viterco de novo teve aqui, falou muito do Zé Roberto. Guilherme Viterco? Guilherme Neto, muito obrigado pela sua participação. Falou muito do Zé Roberto. Demitido, Zé Roberto. Também. Opa, o Zé Roberto é uma referência, né? Não só para o grupo de jogadores do Grêmio, mas para todos os atletas que estão atuando no futebol brasileiro hoje, todo mundo tem o Zé Roberto como uma referência, né? E embora o Robinho, até pela simpatia, carisma e tal, tenha sido mais querido. Mas tu sabe que o D'Alessandro e o Valdívia, eu tô lembrando de outras eleições em que Marcelinho, Carioca e Ricardinho eram sempre eleitos. Carlos também, os mais piores. polêmicos. É que o Valdívia e o D'Alessandro, eu acho que não é nem questão de caráter. O Valdívia é do Palmeiras, né? É, do Palmeiras. Sim. Eu acho que isso aí é que eles são muito chatos, né? São chatos em campo. Nessa lista dos mais odiados, assim, eu me lembro que depois do D'Alessandro aparece o Sheik, e aí a gente sabe como é que o Sheik é dentro de campo preconceituosa também, né? essa pesquisa. O Petrus também apareceu do Corinthians, que é um jogador também que irrita também o adversário. Aliás, o Petrus e o D'Alessandro tiveram um duelo particular lá no jogo em São Paulo, que o Corinthians acabou vencendo. O Petrus marcou o D'Alessandro e o Petrus depois disse que sabia que se ele irritasse o D'Alessandro ia jogar um pouco menos. Aliás, perdão, Ribeiro, é legal que o D'Alessandro sendo votado, a gente não precisa fazer a eleição, esse site aí do árbitro mais odiado, né? Isso, é verdade. Ele atua nas duas categorias, né? Mas eu entendo eles, eu sei como se sente a pessoa que é odiada. Tudo bem, Ribeiro. Eu achei preconceituosa essa pesquisa. Estrangeiros? Exatamente. Pode ser. Botaram 2 estrangeiros. Eu não tinha reparado nisso. Isso é correto. Não tinha reparado. E acho que não tem que fazer pesquisa de jogador mais odiado. Eu também acho que não. Acho que ela não contribui para o futebol. Eu estava vendo agora ali a imagem do Zé Roberto, e aí pergunto para vocês, eu perguntar para o Baldasso, inclusive, que eu acho que esse modelo, eu gostei muito dessa ideia aí, do Douglas, contrato de produtividade, o Baldasso. Achei bem interessante. Achei assim um negócio, medo. bem adequado. Que medo. Não, brincadeira. Baldasso, o Grêmio poderia fazer um contrato de produtividade com o Zé Roberto? Mas o problema foi o seguinte, o Grêmio sugeriu de novo. Agora que eu entendi. Agora caiu a ficha. Caiu a ficha, agora O Grêmio, Eu tenho 15 reais aqui. o Grêmio de novo, o Grêmio sugeriu mais uma vez uma diminuição de salário para o Zé Roberto. Seria pela segunda vez. Agora, de novo. Seria a segunda diminuição de salário. E aí o Zé Roberto não aceitou. Estou pensando o quê? Pois é. Não, é que é o seguinte, é que o Zé Roberto chegou no Grêmio a primeira vez ganhando uma banana. Na segunda diminuiu para metade. E agora casca. Exatamente. E aí o Zé Roberto não aceitou. A questão foi essa. E ele tem mercado, né? Eu acho que o Grêmio não tinha dúvidas em relação ao que poderia produzir o Zé Roberto na lateral esquerda durante o próximo ano. Que nós vimos agora. Cara, ele foi eleito só financeira. Foi eleito bola de prata da revista Placar como melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas esse negócio que ele tem mercado, ele vai jogar onde? Palmeiras. Fechou já? Não, ele tá. Final de semana ele tá voltando para fazer exames médicos e se depender do exame médico do Zé Roberto. Para mim, na minha opinião, perdeu o trem da história. Técnico caindo de maduro, pronto pro Palmeiras. Argel. Também acho. Esse tinha que ser o técnico do Palmeiras. Também acho. Pra jogar a Série B, passar pela Série B, chegar motivado. O Argel falou para nós fora da hora que ele foi sondado para o Botafogo e Vasco da Gama, né? E que o Botafogo ele rejeitou. O Vasco a negociação não avançou. Mas o Palmeiras era um time talhado por Argel. Eu também acho. Embora o Oswaldo... Ele jogou lá, inclusive, né? Sim, com o Filipão, né? Sim. Embora o Oswaldo conheça bastante o mercado de São Paulo, né? Fechou o ciclo lá, trabalhou nos 4. Agora, o Palmeiras viveu um momento estranho, né? Porque no finalzinho do jogo, aquele alívio e tal, quando o juiz apontou, já começou pressão para tudo quanto era lá. O atacante do Inter, Wellington Paulista, foi punido pelo STJD pelaquela confusão lá em Florianópolis contra o Figueirense, na última rodada do Campeonato Brasileiro. E ele foi suspenso por 2 jogos, que ele vai cumprir possivelmente
na Copa do Brasil, talvez. Não, o brasileiro O brasileiro começa antes, né? Antes, Não sei nem se ele vai ficar no Inter. O contrato é de um ano ou é mais? Eu acho que terminou o contrato. Não terminou o contrato do Edson? Se terminar, não vai ficar, né? Não sei, tem que buscar isso aí. E o Rafael Moura? Esse é uma medalha. Olha, na medida em que o Inter está procurando desesperadamente um centroavante, gente vai sobrar aí, né? Tu não vai ficar não vai trazer o Fred e ficar com o Rafael Moura e com o Wellington Paulista. Vou te dizer o seguinte, o Chico fez uma brincadeira que ele merece uma medalha, mas eu tenho certeza que o Rafael Moura, se um dia no futebol tiver algum incidente do ponto de vista de disciplina, de violência, essa imagem será usada a favor dele. Certeza. Tenho certeza disso. Certeza. Não precisa ter nem a carteira da OAB para saber que isso aí é favorável a ele. Na verdade, eu elogiei publicamente o Rafael Moura, porque a gente conhece o Rafael Moura, né? Ele é muito criticado, foi criticado muitas vezes. O Rafael muitas Moura vezes é uma com grande razão. figura humana. Ele é um grande cara. Mas ele teve aqui, que cara sensacional. E foi uma baita atitude, né? Ele protegeu o cara. Né, E ele fez. Ele é bom estatística. E para quem valoriza o Campeonato Gaúcho, o Rafael Moura fez um grande Campeonato Gaúcho em 2014. Grande Campeonato Gaúcho. Quando bem assessorado, quando o Arangues jogava bem, ele dava assistência, ele botava para dentro. Ou quando os adversários eram mais fracos, né? Só que o Forlan fez um excelente Campeonato Gaúcho e tomou pau. Ficou só no Campeonato Gaúcho. O que eu discordo um pouco. Eu acho que o Forlan estava num time totalmente desencaixado. O Forlan é ex-jogador. Não, o Forlan não era ex-jogador. Não é jogador. Era um ano, aquele ano era muito complicado. Roberta. Bom, em relação ao Inter do ano que vem, o Daniel Lima, se o Henrique fechar com o Inter, tá tudo beleza no ano que vem. Claro, se tiver alguém para treinar esse time. A Gabriela, para mim, 2015 será do Sacha e do Nilmar. E o Heitor, quero ver esse Bruno Gomes da base nos profissionais para ver se joga tudo isso que falam dele. Esse eu acho que é um grande reforço que o Inter vai ter para a temporada, porque ele jogou pouco na temporada passada. O Sacha, ele estava na reserva, não era aproveitado. Aí, no momento em que o Jorge Henrique ficou de fora, o Abel não tinha outro para fazer a jogada de velocidade pelo lado. Tentou o Luque, não deu, botou o Sacha, se afirmou, jogou 4, 5 jogos, fez gols importantes e se machucou. Então, acho que esse é o jogador que o Inter vai ter para reforço. Depende do técnico. Opa. Em seguida, a gente volta com os donos da bola. O ar está em tudo que a gente faz. Cuide dele com LG Inverter. Eu recomendo. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto. Fique por dentro de tudo o que acontece com seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Tem uma notícia triste aí do Grêmio, né, Ribeiro Neto? Informa ao telespectador, especialmente ao torcedor gremista, o falecimento do ex-diretor de futebol do Grêmio, o Dr. Túlio Macedo. Foi diretor de futebol, foi diretor financeiro. E foi muito importante numa época do Grêmio, onde as finanças passavam, talvez não uma crise tão aguda como agora, mas o Dr. Túlio Macedo sempre foi uma pessoa abnegada, uma pessoa sempre presente, o Grêmio sempre pôde contar com ele. E eu tenho certeza que o clube fará as justas homenagens a esse... Faz parte da história do Grêmio, doutor. Cruzeirista de coração e acabou ficando gremista ao longo do tempo. Voltaremos segunda-feira, à 13h, com mais uma edição de Os Donos da Bola. Tenham todos vocês um excelente final de semana. Tchau. Os Donos da Bola. Oferecimento Cartão Hiper. Aceito em todo o Brasil. Continue rindo com o Pânico na Band. Acesse band.com.br. Um protetor solar desenvolvido por pesquisadores gaúchos promete proteger contra o sol com um ingrediente bem diferente. Saiba qual, nesta sexta-feira, às 6:50, no Band Cidade. O que aconteceria se alguém colocasse 4 TVs, 14 rádios, 2 jornais impressos, mais de 300 jornalistas, um montão de conteúdos exclusivos num só site? Band.com.br. É Band e ponto.
Muito boa tarde.